Vamos lá. Vamos ver mais umas questões de área para completar de onde a gente parou. Falta apenas algumas. E aí, em sequência, a gente entra nas questões de porcentagem. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui. Eu havia prometido fazer essas outras duas questões aqui da outra vez, né? A 26 e a 27. Não é isso? Bora lá. Já havia feito aqui, né? E agora vamos fazer essas outras duas aqui, certo? Vamos lá, aqui ele de cara ele já deixa claro que é uma figura inscrita na outra, dentro de outra, um quadrado dentro de outro, e dentro do quadrado do meio, dentro já tem uma circunferência. O que ele pede? Esse tipo de questão, só a figura em si já dá um indício, mas a gente olha a pergunta só para complementar, para que a gente possa ter um entendimento melhor logo. Ó, ele quer a área do círculo, pronto, ele quer a área do círculo. A área do círculo. E aí, galera, quando fala área de círculo, aqui é um círculo, uma circunferência. A coisa mais importante de se ter quando se fala área de círculo é o raio. E aí uma dica, tanto a área, quando se fala área de círculo, quanto o perímetro de círculo ou circunferência, a única coisa que a gente tem na cabeça é o que? O raio. É a única medida que nos importa. E aí, se a gente perceber, o diâmetro da circunferência, como a gente sabe, é uma medida que vai de um lado ao outro, passando pelo centro. A metade do diâmetro, essa metade do diâmetro aqui, é justamente o que? O raio. Mas veja, aqui para que eu ache o raio, o diâmetro é a mesma coisa do que? Do lado desse quadrado. Então, se eu achar o lado desse quadrado, eu estou achando o diâmetro. Achando o diâmetro, eu achei a circunferência, o raio da circunferência. Já que o raio é a metade do diâmetro. Ou o raio é igual ao que? A metade do diâmetro, ou o diâmetro é 2 vezes o raio. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, a gente percebe que esse lado maior, ele tem uma medida de 6 raiz de 2. Mas perceba que o quadrado do meio, ele está tocando justamente na metade do lado do quadrado maior. Se a metade, então esse pedaço aqui, esse trecho aqui, ele é justamente 3 raiz de 2, porque é 6 raiz de 2 a metade, certo? Então aqui também vai ser 3 raiz de 2. Pronto. Fazendo isso, eu tenho agora como achar o lado do quadrado de dentro usando Pitágoras, já que aqui forma um triângulo retângulo. Então, usando Pitágoras aí, a gente faz. Vamos dizer que esse lado aqui é justamente a hipotenusa, já que os catetos são aqueles que formam o ângulo de 90 graus. Então, hipotenusa ao quadrado mais ao quadrado. L ao quadrado. Aqui eu uso aquela multiplicação da potência. Eu tenho dois números que estão multiplicando. Eu posso tirar a potência de cada um. Aqui, como a raiz, levar a raiz ao quadrado é mais prático, é muito melhor do que tirar a raiz de 2. Então, 3 ao quadrado vai ficar 9. Vezes a raiz de 2 ao quadrado. Ora, a raiz é quadrada com o expoente ao quadrado, então elimina, descarta a raiz, deixa só o número de dentro, no caso 2. Mas, do mesmo jeito lá fica igual, mesmo resultado, já que são os mesmos valores. Aqui então vai ficar o seguinte: L ao quadrado
2 vezes 2 dá 18. Do outro lado também dá o quê? O outro raiz de 2, o outro 9 vezes 2 também é 18. 18 mais 18 vai dar 36, certo? Então o que eu quero é achar a raiz de 36. A raiz de 36, então, é igual a 6. Então, esse lado, ele mede 6. Certo? Só que, lembra, o lado aqui no caso é igual ao diâmetro. E o diâmetro é o quê? 2 vezes o raio. Então, se meu diâmetro é 2 vezes o raio, e eu disse que o raio é a metade do diâmetro, então o raio é 6 dividido por 2. O raio é 3. Sendo assim, se o raio é 3, ele quer o quê? A medida da área. Aí a área da circunferência é dada por... A área da circunferência é π r ao quadrado. A área da circunferência vai ficar π r é 3 ao quadrado. A área da circunferência então é 9 π centímetro ao quadrado. E aí, a resposta é essa, porém tem uma observação. Se prepare porque pode ser, nesse tipo de prova, já é até um bizu também, né? Esse tipo de prova, de questões de moço de convés, geralmente, eles não usam o valor do π multiplicando por 9. Como assim? Π a gente sabe que vale 3,14. Geralmente ele não substitui o 3,14 multiplicando por 9. Tipo, a resposta poderia ser essa, por exemplo. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 1, 9 com mais 3, 12. 9 vezes 3, 27 com mais 1, 28. Certo? 9 vezes 4, 36. 9 vai 36. Perdão aqui. 9 vezes 4, 36. Vai 3. 9 vezes 1, 9 com mais 3, 12. Vem 1. 9 vezes 3, 27 com mais 1, 28. A resposta poderia ser essa. A resposta poderia ser essa. Ou 28,26. Porém, como eu disse, ele geralmente não costuma usar o π. Então aqui de cara você já poderia eliminar essas duas. Essas três. A resposta seria entre a C e a D. Aí vem, poderia vir as duas respostas também. Quando ele pede área, ele poderia ter dado essa ou essa. Poderia. E aí a questão teria que ser anulada porque ele não especificou o tipo de resposta que ele quer. Como assim? Se na pergunta vem, calcule a área e diz, considere π 3,14, então ele já está lhe dizendo que você vai ter que fazer essa multiplicação aqui. Certo? Essa multiplicação. Como ele simplesmente pediu a área, então é só o 9π. Ele não especificou, então geralmente ele não usa, beleza? Aí aqui agora ó, a gente tem a mesma figura. Só que agora ele mudou a pergunta. Ó, qual que é o comprimento? Veja, a figura é a mesma, a medida é a mesma, então a gente aproveita o cálculo anterior. A gente já sabe o raio, né? Que é quanto? 3. Ele quer o comprimento da circunferência. E nesse tipo, o comprimento da circunferência é dado por essa formulazinha. O comprimento é 2πr. Substituindo 2πr é 3. 3. Aqui vale as mesmas observações que eu tinha feito lá. Já posso eliminar essa. Então, o comprimento vai ser 6π. Pronto. As mesmas observações. Só isso. Aproveitamos o cálculo, que é o mesmo. Beleza? Pronto. Tá aí as duas respostinhas das questões 26 e 27. Ok? Vamos agora partir para as outras. A 31. Aqui diz o seguinte na 31.
Qual a área de uma placa retangular de aço cuja diagonal mede 15 centímetros e um de seus lados mede 9? Ou seja, a placa retangular é isso aqui. A diagonal de uma placa retangular é isso aqui. Ele diz que essa diagonal mede 15. Ele diz que um dos lados mede 9. Tanto faz agora eu pôr aqui, quanto pôr aqui. Não faz diferença. Certo? E aí eu tenho um bisuzinho. Eu tenho uns bisuzinhos aqui para te contar. Sempre você precisar fazer cálculo. Veja. Aqui existe a situação de você calcular também Pitágoras, porque aqui está formando um triângulo retângulo, certo? Está formando um triângulo retângulo. Mas aí você já sabe que o 15 aí é a hipotenusa e os lados seriam os catetos. No caso aqui 9 e o outro valor que ele não deu, que é justamente o que eu preciso achar o outro valor. Por quê? Porque ele quer a área de uma placa. A área da placa é base vezes altura. Então eu teria um valor aqui e vezes outro valor, que eu vou dizer que aqui é 9. Multiplicando o 9 com o outro valor que eu tenho, eu acharia a área, já que a área de um retângulo é base vezes altura. No meu caso aí eu estou dizendo que a base é o x, que eu não sei, e o h é a altura, que é 9. E aqui primeiro você teria que calcular o teorema de Pitágoras, né? Para poder achar esse lado. Mas aí eu vou dar uma manha, um bisuzão, que você vai fazer, aproveitar e não vai mais usar teorema de Pitágoras, só quando for necessário. O bizu é o seguinte. Ó, vou desenhar aqui um triângulo retângulo, certo? E aí você vai fazer isso. Espera aí. Existem uns valores para triângulo retângulo, uns medidas de cateto, que sempre se repetem. No caso aqui, os catetos, galera, são esses dois lados aqui, de todos os outros, já que aí é o ângulo de 90 graus. Existem os valores para triângulo retângulo que sempre repetem, que são o seguinte: quando os catetos são 1 e 1, a hipotenusa é sempre raiz de 2, certo? Quando os catetos são 2 e 2, a hipotenusa é sempre 2 raiz de 2. Quando os catetos são 3 e 4, a hipotenusa é sempre 5. Quando os catetos são 6 e 8, a hipotenusa é sempre 10. Quando as hipotenusas são 9 e 12, a hipotenusa é sempre 15. E quando os catetos são 10 e 26, a hipotenusa é sempre 24. Decorar isso, porque ajuda a fazer conta. No caso aqui tem um detalhezinho, ó. Perceba, esse bizu só serve quando os catetos são esses. Como assim? Os catetos aqui, por exemplo, como eu disse, são esses lados aqui. Por exemplo, vamos pegar esse aqui para explicar. Aqui C3, aqui C4, teria ter invertido. Aqui poderia ser 4, aqui 3, tudo bem. O que não pode é o contrário. Por exemplo, aqui não poderia ser 4 e aqui 3. Aí você não ia dizer que aqui é 5. Não pode. Aqui só serve quando os catetos são esses valores, entende? Não importa se é 3, 4 ou 4, 3. Não faz diferença. O que importa é que sejam os catetos. A mesma coisa para os outros. E aqui a gente achou o nosso caso, olha. Lá eu pus o 9 na altura, mas não faria diferença. Não faria diferença. Então, lá
Se eu tenho que meu cateto é 9, um cateto é 9, a hipotenusa é 15, então é óbvio que o outro cateto tem que ser 12. Pronto, achei. Se um cateto é 12, agora eu posso achar a área da placa retangular. Ó. É base vezes altura vezes 2, então a base vezes altura sobre 2 não. Só base vezes altura. Sobre 2 seria a área do triângulo, que a gente já tinha visto. Então 9 vezes 2 dá quanto? 9 vezes 10, 90. Com mais 18, 108. 108 metros quadrados. Show? 108 metros quadrados. Agora vamos partir para a próxima. Aqui é uma diária, só que tá... Algumas questões vocês vão ver que se repetem. Porque como, por exemplo, aqui fala de volume, porcentagem, talvez essa questão vai estar na lista de porcentagem porque ela fala de porcentagem. Mas eu só repeti por questão de treino. Mas em si, as que forem repetidas, eu deixo para que vocês continuem completando a lista. Ok? Então, vamos lá. O navio tanque precisa ser abastecido com combustível para realizar uma viagem. Se ele possui 150 mil litros de capacidade total e já possui 65% desse volume de combustível, quantos litros de combustível ainda precisam para ser abastecidos? Ou seja, ele diz que a capacidade, o que ele suporta é 950 mil litros. Porém, desse total ele só tem quanto? 65%. Ele diz o seguinte, ele quer saber qual a parte que ainda falta para completar. Aqui, um jeito bem prático de fazer é o seguinte. Ver o que já está faltando direto. Como assim? Ora, 100% é o total que ele tem, que ele suporta. Só que ele já tem quanto? 65. Quanto falta? 100 menos 60, 40. 40 menos 5, 35. Então, para completar 100%, ele precisa de quanto? 35%. Show? E aí uma dica prática. Como eu sempre digo, olhem as alternativas e percebam que os valores são diferentes. Quando eu digo valores, eu não me refiro ao valor expresso, o número. Eu falo em relação ao algarismo. Por exemplo, aqui tem um 275, 275.500. Um 2, um 7, um 5, um 5 e um 000. Mas se aqui fosse assim, ó, por exemplo, é o mesmo número, apesar de não ser o mesmo valor. Eu me refiro a algarismos. Entende? Apesar de ser diferente em valor, mas é os mesmos números. Por que isso? Porque é bom eu considero assim? Porque fica mais fácil fazer a conta. Como os algarismos são diferentes, eu não preciso me preocupar com unidade, não preciso me preocupar com zero, não preciso me preocupar com nada. A porcentagem eu não me preocupo em pôr 35 sobre 100, por exemplo. Então o cálculo fica mais simples. Eu só quero o quê? O que está faltando. Então eu vou pegar o 95, eu esqueço os zeros aqui, esqueço litros, esqueço tudo. Só pego os números. Fica mais prático. Isso porque os valores são diferentes. Então veja, 150 mil, eu só pego 995. E vou multiplicar com 35. Entende? Vamos lá. Ó. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 9, 45. Com mais 2, 47. Veja que meu número termina com 5. Todos aqui terminam, tem um 5 no final, né? Então até agora eu não posso eliminar nada, resolver nada. Vamos lá. Aí 7 vezes 5, 15. Vem 1. 7 vezes 3 vezes 5, 15 vai 1, 3 vezes 9, 27 com mais 1, 28. Somando aqui, ó, 5, 7 com 5, 12, vem 1, né? 8 com 4, 12 com mais 1, 13. Vem 1, 1 com 2, 3. O meu número tem que ter um 3, 3, 2, 5. 3, 3, 2, 5.
Entende? Não precisa se preocupar nesse tipo de questão com unidade, com zero, com vírgula, com nada. Simplesmente calcula. Show? Vamos para a próxima. Aqui, ó. Qual a área de uma placa quadrada de aço cuja diagonal mede... Veja que agora aqui, essa questão é parecida com essa. Continua pedindo que a área... Só que aqui a diagonal não é 15. Naquela outra questão a diagonal é 2 raiz de 8 raiz de 2. E aí a gente não tem nenhum triângulozinho para cair. Na verdade tem. Só que assim, aquela tabelinha dos triângulos, elas são os números que mais caem. Se a gente for fazer todos os cálculos aí, a gente vai perder a vida, passar a vida calculando para encontrar todos os triângulos e não precisa. Aquilo ali é o mais comum. Sabendo os mais comuns, facilita a maioria dos cálculos. Às vezes vamos ter que calcular, como é o caso. Então isso não é o problema, né? Por isso que é bom, de qualquer forma, saber a teoria geral. Saber calcular. Ok? Aí aqui a gente faz qual a área de uma placa quadrada de aço cuja diagonal mede 8 raiz de 2. Bom, vamos lá. A placa quadrada. A placa é quadrada. Fica mais fácil, galera. A placa é quadrada. Vamos lá. Placa quadrada. Aí ele tem uma diagonal. Ele diz que essa diagonal é 8 raiz de 2. Ele quer a área. Bom, um quadrado e os lados são iguais. Lado, 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 né? Certo? E ele quer a área do quadrado. A área de um quadrado é base vezes altura, que nesse caso é lado vezes lado, que é igual a lado ao quadrado. Então ele diz o seguinte: ele quer que eu ache a área. Para achar a área eu tenho que ter o lado. Só que eu não tenho. Aí eu vou ter que usar a Bhaskara. Aí aqui eu vou fazer, ó. A hipotenusa, aqui eu já sei que é 8 raiz de 2. Então 8 raiz de 2 ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. A mesma regra da potência, 8 ao quadrado, 64. O 2 vai tirar da raiz. Lá do outro lado eu tenho 2L, vai ficar 2L ao quadrado, certo? Esse 2 eu mando embora com esse 2, fica só o 64 L ao quadrado. Como eu já vi que L ao quadrado, eu já vi que L ao quadrado é área, então eu já achei a área. 64. Não precisa mais nem 64. Por quê? Se você for tirar a raiz quadrada de 64 é 8. Aí achou o lado. Ah, aí agora é lado vezes lado, que é base vezes altura, que é a área do quadrado, ou L ao quadrado. Vai dar 64 de novo. Então você está indo e voltando, sem precisão. Já achou aqui, pronto. Entendeu? Já achou. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos fazer essa aqui. Lembrando que essas questões são compiladas de questões que já caíram em provas anteriores para curso de Convés e outros cursos da área marítima. É um compilado, ok? São principalmente das mais recentes. Vamos lá. Aqui diz: um navio cargueiro transporta 68 mil toneladas de minério de ferro. Se essa quantidade representa 85% de sua capacidade total de carga, qual é a capacidade total de carga? Aqui é o contrário. Lá ele tinha dado a capacidade total e tinha dado uma parte e pedia o restante para completar. Aqui ele já está dando uma parte e diz quantos por cento representa, mas ele quer o total, é o inverso. E aí de novo eu vou olhar os valores. Veja que os valores são diferentes, né? Então eu vou desconsiderar 0, vírgula, tudo. Vou fazer uma regra 3 simples, vamos dizer que 68 é 85%. E só que ele quer 100%. Quanto é? Então aqui eu vou fazer a regra 3, ó. X é 8. Igual a
68. Então x igual a 68. Esse x vem para baixo. Esse 85 que está com x vem para baixo. Certo? E aí agora eu preciso calcular quanto é 68 vezes 100 dividido por 85. Ou posso fazer 68 dividido para 85 e multiplicar por 100. Tanto faz. Ou multiplica em cima tudo e divide. Ou divide um dos de cima pelo de baixo e depois multiplica pelo outro. No caso 100. Tanto faz. Vamos fazer... Vou fazer rápido aqui na calculadora só para a gente não perder tempo. Só por questão de tempo. Beleza? E vou dividir. Esse valor aí, galera, vai dar 80. Vai dar 80. Que é justamente aqui. Se a gente completar com os 3 zeros lá de cima que a gente não considerou, realmente, ó. 80 mil. Certo? Mas como eu disse, não precisa se preocupar, já que questões que alternativas são diferentes, então facilita o cálculo. Show? Vamos lá aqui agora, questão muito interessante. Quando ele diz assim, sabendo que um quadrado tem área S, um quadrado tem área S e é válida a equação. Que equação? Ele fala dessa equação. Ele diz o seguinte: para seu cálculo, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do perímetro desse quadrado. Ora, é um perímetro de um quadrado. O quadrado a gente já viu, tem 4 lados. O perímetro de um quadrado é a soma dos 4 lados, ou seja, 4L. Porém, eu não tenho esses valores. Eu preciso achar. Porém, ele me deu esse valorzinho aqui, com o qual eu posso usar e achar a área. Achando a área, eu acho o quê? O lado. Achando o lado, eu acho o perímetro. Só que aqui ele deu o lado S. Eu vou chamar de A, galera, por questão de confusão. Eu posso confundir e errar o cálculo. Ou então ter que ficar olhando, procurando o que é S. Como é costume dizer que A é área, então já vou botar assim, ok? Para facilitar. Mas da mesma coisa. A mais 16 igual a 1 mais... Certo? Aqui para eu tirar a raiz, eu já havia explicado, eu uso que eu elevo os dois lados da equação por 2. Aí aqui vai ficar o seguinte, no primeiro membro, que é esse daqui, eu vou tirar tudo da raiz, vai ficar A mais 16. O segundo eu vou usar um produto notáveis, eu vou fazer o seguinte, o primeiro ao quadrado, 1 ao quadrado, o sinal do meio é positivo, bota um do mais, o 2 é obrigatório, e multiplica agora esses dois números. Raiz de A vezes 1 dá raiz de A. Mais o segundo ao quadrado. O segundo ao quadrado, o segundo número é uma raiz quadrada de A. Raiz quadrada elevada a 2, a gente já sabe, deixa só o A. Pronto. Aí aqui, já para facilitar o cálculo, olha o que aqui apareceu. Um A positivo aqui e um A positivo aqui. Já vai embora. Aqui tem um 16 igual a 1 mais 2 raiz de A. 1 vem para esse lado. Vai ficar 15. Eu vou passar o 15, deixar o 15, o 2 dividindo 15. Vai ficar assim. Porém, eu não achei a área ainda. Eu achei a raiz quadrada da área. Certo? A raiz quadrada da área. Aqui, galera, se vocês quiserem, já podem parar. Por quê? Porque se a gente for tirar a raiz quadrada da área, se eu for tirar a raiz para fora, eu vou achar a área, né? Não é isso? Eu não vou achar a área. E no quadrado, a raiz quadrada da área é o lado. Olha só. Não é? A raiz quadrada do lado é quem? É a área. Então aqui eu já achei os lados, ó.
Os lados são isso aqui. Se não tá visualizando, deixa eu ajeitar. Você teria que fazer isso, ó. Vamos tirar a raiz quadrada do A. Vou elevar todos os dois ao quadrado. O A vem para fora da raiz. Em cima vai ficar 225, porque 5 ao quadrado, 15 ao quadrado, 225. Embaixo, 4. Achei a área, né? Só que a área não é lado ao quadrado. Olha o que é que deu. Lado ao quadrado é igual a... Não é isso? Deixa eu organizar aqui. Lado ao quadrado é isso. Então, tirando a raiz, ó. A raiz de quem? A raiz de... que vai ficar quanto? 15 sobre 2. A mesma coisa. Certo? Então, a raiz quadrada da área é o lado. Se eu achei o lado, ele não queria o perímetro. O perímetro é o quê? 4L. Quem é 15 sobre 2. Aí aqui dividindo o 4 por 2, ó, tenho quanto? Eu tenho 2 vezes 15. Então aqui dá 30. Só isso, ok? Só isso. Beleza, galera? Então vamos dar continuidade. Daqui a pouco a gente volta no próximo vídeo e a gente faz as outras questões. Ok? Valeu, galera!